Um grande desafio de quem está aprendendo inglês é lembrar do que estudou, memorizar palavras, frases, expressões para conseguir se tornar fluente. Mas existem estratégias que podem ajudar a memorizar e fixar o conteúdo mais rápido. Eu me chamo Cris e assista aqui até o final do vídeo porque eu vou mostrar estratégias que são fáceis de aplicar, mas que ajudam muito a acelerar o aprendizado em inglês. Porque nós não aprendemos inglês só assistindo aula online ou indo nas aulas presenciais. Nós precisamos encontrar uma forma de driblar a curva do esquecimento. Nós precisamos fazer um esforço mínimo para estar estudando um pouquinho todos os dias e conseguir fixar o conteúdo. Seja 30 minutos, uma hora ou mais. E uma dica interessante é começar ali com 30 minutos e vai aumentando gradativamente, porque 30 minutos é mais fácil de conseguir encaixar na rotina e é mais fácil de estar criando o hábito assim, porque às vezes no início é difícil a gente tirar aquele tempo ali de estar estudando, né? E 30 minutos você pode talvez acordar um pouquinho mais cedo e estudar, ou no intervalo entre uma atividade e outra, você consegue encaixar e começar a criar esse hábito. E nós precisamos entender que o nosso cérebro é um músculo e ele pode ser treinado. A memorização ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Assim como um atleta, né, ele treina todo dia para nós conseguirmos aprender o inglês e memorizar as palavras, é interessante estar treinando todo dia com as estratégias certas para conseguir lembrar do que estudou. Quando eu estou aqui assistindo aula, eu estou recebendo informações e o meu cérebro ele retém essas informações por um curto período de tempo, por alguns segundos. E aí ele filtra se essa informação é importante e eu preciso guardar, ou se ela não é importante e vai ser descartada, vai ser esquecida. Se o meu cérebro entender que essa informação é importante, que eu acabei de receber, ela vai para a memória de curto prazo. E aí chegamos num ponto importante, como passar essa informação que está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Essa é uma etapa mais ativa, o cérebro não consegue tomar essa decisão por si só. E a gente precisa estar encontrando alguma forma, alguma estratégia para conseguir memorizar esse conteúdo, essa informação que eu acabei de receber. E uma estratégia interessante que ajuda muito é entender o significado da palavra. Então, por isso é importante ter um dicionário em mãos ou tradutor online, que aí a gente consegue pesquisar e ver em que contextos mais eu posso estar utilizando essa palavra, porque às vezes tem algumas palavras em inglês que eu posso usar para várias coisas, e quando eu entendo que essa palavra pode ser usada em várias situações diferentes, isso ajuda o meu cérebro a assimilar melhor essa informação. Outra forma muito interessante é fazer associações. É associar a palavra que eu estou vendo ali a uma imagem ou uma situação, a um objeto. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estava lá no pré-escolar aprendendo o alfabeto, normalmente as profs elas tinham a letra A e do ladinho ela tinha um desenho lá de algo que representava, que começava com a letra A. A era de abelha, B era de bola e assim por diante o alfabeto, né? Isso era uma forma de fazer uma associação, então facilitava muito ali para as crianças estarem aprendendo o alfabeto. Da mesma forma, no inglês a gente pode estar aplicando essa técnica, associar a palavra a uma situação, a um objeto. Por exemplo, se eu estou aprendendo como que é a palavra xícara, aí eu penso em xícara na hora que eu vejo a palavra, isso faz o meu cérebro desenvolver mais criatividade, estimula a minha memória e fica muito mais fácil de lembrar depois, porque aí eu lembro do objeto e eu lembro como é que é a pronúncia, como é que é a escrita da palavra também. Outra forma super interessante é contextualizar o uso da palavra. É criar frases, expressões ou diálogos que utilizam a frase ou a expressão que eu estou aprendendo. E isso, essa questão de associar a situação facilita bastante depois para mim estar lembrando ali das informações, e porque a gente precisa ir além do só ouvir. A gente precisa falar, escrever, traduzir. Existe uma teoria chamada pirâmide de aprendizado, desenvolvida pelo psiquiatra americano William Glasser, que ele afirma que 80% do que nós aprendemos se dá através do fazer ou da prática. Porque não adianta ali eu só estar assistindo o meu curso online, porque eu preciso sair daquele aprendizado passivo, onde eu fico sentada, só recebendo a informação, assistindo ali, olhando a aula e passar para algo mais ativo, onde eu pratico de alguma forma o que eu estou aprendendo. E no inglês a gente pratica através da fala e da escrita. O curso que eu estou fazendo, ele tem a vantagem de ser focado no inglês falado no dia a dia, o que ajuda bastante, e ainda tem aulas de conversação online toda semana com os colegas e com o professor, o que facilita bastante para praticar a pronúncia. A gente acaba perdendo o medo de falar, a vergonha também, porque todo mundo que está ali está aprendendo, e se a gente errar, o professor vai estar ali ajudando, orientando, tirando as nossas dúvidas em quais situações usa uma palavra ou a outra, como é que é a pronúncia corretamente.
E se você tem interesse em saber mais detalhes sobre esse curso, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Outra estratégia que eu gosto bastante é escrever. E quando a gente escreve à mão, a gente esforça muito mais a nossa mente do que quando digitamos. Por isso eu gosto de escrever à mão, porque se eu estou esforçando a minha mente, ela provavelmente vai entender que essa informação é mais importante e tem mais chance dela guardar a longo prazo. Uma estratégia interessante é estar criando cards, ou flashcards, ou cartões, tem gente que chama assim, sobre algum assunto, sobre alguma palavra. Então eu coloco aqui, não tem muita regra, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Você pode estar fazendo desenhos, que aí você está aplicando também a técnica da associação. Na parte da trás também pode estar colocando informações. E a ideia dos cartões é fazer algo pequenininho aqui, que você consiga facilmente manusear na mão. Outra ideia também muito interessante são os mapas mentais, que você pode estar fazendo numa lousa, num quadro, pode ser numa cartolina ou no papel. Eu fiz um aqui no tamanho de uma folha normal mesmo. Aqui era sobre as cores, foi um dos primeiros que eu fiz. E você pode escrever, pode desenhar, fazer algo bem colorido aqui. Também não tem muita regra. E ajuda bastante quando você vai revisar, visualizar novamente as informações, então é algo bem prático. Outra ideia bem interessante é estar utilizando os post-its, que são esses papeizinhos de grudar. E você pode estar fazendo um quadro específico sobre algum assunto, sobre as palavras que você está aprendendo. Aí conforme você vai aprendendo, você vai atualizando ali esse quadro. Ou você pode espalhar pela sua casa, por exemplo, se você está aprendendo objetos da cozinha, você vai lá e cola no armário lá, o post-it. E aí provavelmente quando você precisar lembrar como é que é a palavra armário, você vai visualizar na sua mente ali o armário com o post-it. Então é mais uma forma de você estar fazendo uma associação. Outra ideia bem interessante é criar um glossário de palavras, né? E você pode fazer isso por categorias, por exemplo, lista de animais, objetos da cozinha. Você pode incluir uma lista de palavras. E se você quiser incluir desenhos, também é interessante. Isso vai ajudar ainda mais a fixar. E outra forma de estar praticando inglês é falando, para praticar a pronúncia, né? E uma opção é estar lendo em voz alta. E você pode estar lendo o glossário, o mapa, os cartões de memória. E aí já é uma forma de você também estar revisando o conteúdo que você viu. Ou você pode optar por um livro, ou por um artigo, se você está mais no início, talvez um livro ainda vai ser um pouquinho difícil de ler, mas aí você pode estar optando por um artigo, que é algo menor. Outra opção, cantar. Aí você pode cantar uma música que você goste, ou você pode inventar um jingle, um refrão, uma paródia, algo mais divertido. Se você manja aí de instrumentos musicais, talvez você pode estar incluindo ali um som junto. Não é muito a minha praia, mas eu acho bem interessante essa técnica. Fazer rimas também é uma opção interessante, criar frases para usar em contextos. E conversar, claro, pessoalmente ou online. Hoje em dia a gente tem a facilidade de se conectar muito mais fácil. E se você não conseguir ninguém, fale sozinho, vai na frente do espelho, imagine um diálogo, imagine uma situação. Ou quando você vai, por exemplo, lá na cozinha, vai cozinhar, e aí você começa a falar o nome dos objetos, cria frases sobre o contexto, explica o que você está fazendo, explica a receita que você está criando ali. Então a gente precisa ser um pouco criativo, de estar praticando o inglês no nosso dia a dia, porque nem sempre a gente tem o tempo ideal de sentar, assistir aula e estudar o quanto a gente gostaria. Então tá incluindo o inglês de outras formas na nossa rotina, isso ajuda bastante. Também tem a opção dos filmes, séries, músicas, podcasts, também é uma opção interessante, porque toda vez que tu vai escutar as palavras que você já sabe, isso vai ativando a sua memória e você vai conseguindo vivenciar o idioma. Isso vai fazendo cada vez mais parte do seu dia a dia. Isso vai ajudando a gente a lembrar cada vez mais das palavras, das frases e expressões em inglês. E eu vou deixar aqui uma playlist de vídeos aqui em cima nos cards com diversas dicas que podem te ajudar a destravar no inglês. E um fato interessante é que algumas pessoas têm memória mais verbal e outras é mais visual. Por isso que a gente precisa estar encontrando as estratégias que mais funcionam. É interessante testar essas aí que eu falei. Você pode adaptar, criar novas estratégias a partir dessas, sair do tradicional. Eu acho que é interessante essas estratégias para estar variando o nosso dia a dia, os nossos estudos, não ficar aquela coisa chata, monótona, de só estar assistindo a aula e estar anotando no caderno, mas fazer algo diferente, brincar com as cores, com desenhos, para ser algo mais motivante mesmo no nosso dia a dia. E você não precisa se restringir só a uma estratégia. Eu acho que é interessante estar combinando. Vai ter assuntos que vai ser mais interessante uma, em outros momentos outra estratégia. Aliás, me conta aqui nos comentários qual a técnica que você achou mais interessante.
Eu gosto de saber a opinião de vocês. Isso ajuda também a criar uma comunidade aqui engajada, onde um ajuda o outro. E chegamos numa etapa, então, importante da memorização, que é a recuperação. É lembrar do que foi estudado, do que está armazenado na nossa memória. E essa etapa a gente consegue realizar através da revisão, para manter a nossa memória sempre fresca. Eu gosto muito de fazer uma revisão espaçada, então eu estudo de manhã, aí eu faço todas as minhas atividades durante o dia, as outras coisas, penso em outros assuntos, e aí à noite eu reviso novamente a aula que eu assisti na parte da manhã. Depois de uns 2 dias eu reviso novamente esse conteúdo, depois eu reviso na outra semana, e assim, de tempos em tempo, eu volto nas aulas e reviso ali os conteúdos que eu já fiz, olho meus mapas mentais, as minhas anotações, os meus cards, porque isso vai ativando a nossa memória a longo prazo e as informações vão cada vez mais sendo fixadas. Porque a nossa memória, ela enfraquece com o tempo e tudo que a gente não usa, ela vai esquecendo. Então é sempre importante estar praticando. Aprender inglês envolve muita dedicação, prática constante e muito contato com a língua. Essas estratégias só vêm aumentar ainda mais o aprendizado. Elas têm me ajudado bastante a memorizar o conteúdo e a acelerar também os estudos. Fazer um curso ajuda muito, porque ele tem uma sequência lógica de conteúdos, né? Ele começa um conteúdo mais básico e vai avançando. Eu prefiro muito mais o online, porque eu consigo estar estudando todo dia e também pela praticidade ali. Eu faço um curso que ali tem aulas de 10 minutos, 20 minutos, então 30 minutos que eu separo do meu dia eu consigo assistir uma aula e ainda consigo revisar mais algum conteúdo, então para mim está sendo bem prático dessa forma. E é interessante sempre estar combinando essas formas de aprendizado ali, quanto mais coisas diferentes você fizer também, mais você vai conseguir fixar o conteúdo. Eu espero ter ajudado vocês e eu vou deixar o vídeo aqui sobre o curso de inglês online que eu estou fazendo, para vocês continuarem assistindo, onde eu falei mais detalhes sobre ele. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, isso me motiva a continuar trazendo conteúdo aqui e se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até mais!